Os neurônios de von Economo. Os neurônios de von Economo representam um campo fascinante que está apenas começando a ser entendido. Eles estão presentes apenas nas espécies mais sociáveis e inteligentes. Aparentemente, desempenham funções cognitivas e emocionais superiores. Os neurônios de von Economo estão atraindo a atenção da ciência cada vez mais. Embora tenham sido descobertos no ano de 1925, só começaram a ser estudados em profundidade depois do século XXI. De fato, sabemos muito pouco sobre eles, mas é certo que são fatores determinantes no cérebro humano. Os neurônios de von Economo são conhecidos por serem raros. O cérebro humano tem cerca de 100 trilhões de neurônios, e apenas entre 200 mil e 400 mil são de von Economo. Sabe-se também que eles são 3 vezes maiores do que os neurônios normais, e também mais rápidos. Os estudos mais recentes indicam que os neurônios von Economo são uma espécie de regente de orquestra do nosso cérebro. Isso significa que não atuam perante um órgão ou função específica, mas determinam a maneira como o cérebro deve agir. Eles não produzem pensamentos, mas possibilitam que os mesmos sejam gerados. O que são os neurônios de von Economo? Os neurônios de von Economo são um tipo específico de neurônio. São encontrados em áreas muito limitadas do cérebro, a ínsula e a circunvolução do cíngulo anterior, CCA. Também são chamados de neurônios Spindle e estão presentes apenas em seres humanos, baleias jubarte, baleias orcas, golfinho roise de riço, elefantes asiáticos e africanos, cachalotes, belugas e baleia rorqual. A primeira descrição dos neurônios de von Economo foi feita por Konstantin von Economo, que lhes deu seu nome. Ele os mencionou pela primeira vez em seu trabalho, A citoarquitetura do córtex do ser humano adulto. A descrição da encefalite letárgica também foi feita por esse neurologista e psiquiatra. Este cientista apontou que estes eram neurônios com uma forma diferente dos outros. Ele observou que eram alongados, em forma de eixo, isto é, cilíndricos, oblongos e mais estreitos nas extremidades. Também indicou a sua localização. Foi depois do ano 2000 que eles começaram a ser estudados em detalhes. Características dos neurônios de von Economo. Graças ao mapeamento computacional do cérebro, esses neurônios começaram a ser estudados em detalhe. Foi possível descobrir que os neurônios de von Economo estavam presentes nos hominídeos há 15 milhões de anos. Existe um número mais elevado desses neurônios no cérebro humano e dos grandes macacos. Nos humanos, eles aparecem durante a gravidez, aproximadamente na semana 35. Seu número aumenta gradualmente até os 4 anos de idade. Os primeiros 8 meses de vida constituem o período em que seu desenvolvimento ocorre mais rapidamente. No momento do nascimento, há um número similar destas células em ambos os hemisférios cerebrais. Mais tarde, eles tendem a ser mais numerosos no hemisfério direito. Esses neurônios têm receptores de dopamina, vasopressina e serotonina, substâncias intimamente relacionadas ao comportamento humano. Funções. Até agora, foi estabelecido que os neurônios von Economo estão envolvidos na formação do eu, ou da identidade, tomada de decisão, conexão social, concentração e supervisão de outras áreas do cérebro. Também desempenham uma função complexa e fundamental, que consiste em comparar os sinais que vêm do próprio cérebro com os sinais que são percebidos pelos sentidos.
Em outras palavras, nos fornecem o que chamamos de senso de realidade. Devido ao seu tamanho, esses neurônios comunicam rapidamente grandes áreas do cérebro. Os cientistas acreditam que deficiências em seu funcionamento estão relacionadas a problemas, como o autismo e a dislexia. Também acreditam que essas células poderiam explicar o surgimento da entidade que chamamos de mente. A mente e os neurônios de von Economo. Tudo indica que os neurônios von Economo influenciam as conexões sociais saudáveis, bem como os processos de autoconsciência. Um estudo do neurologista W. Seeley, da Universidade da Califórnia, descobriu que havia danos nesses neurônios nas pessoas que padecem de demência frontotemporal. Esta é uma doença na qual os afetados perdem toda a capacidade de empatia. São erráticos, insensíveis e perdem o senso de responsabilidade, inclusive consigo mesmos. Seeley realizou várias autópsias naqueles que padeciam dessa condição e descobriu que, em média, 70% dos neurônios de von Economo estavam danificados. Outros neurofisiologistas, como Naomi Eisenberger e Cole Steve, apontaram que a conexão social influencia poderosamente a saúde. Aqueles que estão bem conectados com os outros desenvolvem menos doenças e tendem a viver mais. A presença desses neurônios em animais altamente sociais reforça a ideia de que esses neurônios determinam a sociabilidade e os processos associados a ela. Como fato curioso, o uso de drogas psicodélicas inibe a atividade das áreas onde esses neurônios estão alojados.